Olá, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu trago sempre pessoas interessantes aqui, vocês já sabem disso, e hoje trouxe o Mário Covas, filho do ex-governador Mário Covas. É uma pessoa que tem muito conteúdo, foi vereador. Nós vamos contar a história dele, né? Bem-vindo aqui, Muito Mário. obrigado, Fausto. Quero aqui desejar muito sucesso aqui nesse podcast. Muito obrigado. Sei da competência de você, da sua equipe, sei que isso aqui vai ser sucesso mesmo, mas é uma experiência muito legal, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que o Fausto sempre ficou para trás e agora ele está na linha de frente. Estava sempre atrás das câmeras e eu resolvi Legal, mudar um muito pouquinho. Bom, muito bom. E fico muito feliz com a sua presença, viu? Eu que agradeço aqui a lembrança. Nós temos um relacionamento muito bom há muitos anos. É verdade, né? É verdade. E você é advogado político, foi vereador 2 legislaturas, né? Entre 2013 e 2020. Uhum. É filiado hoje ao Podemos. Não. Não mais? Não. Você saiu do Podemos? Saí e voltei para o PSDB. Ah, voltou para o PSDB. Uhum. O PSDB está se refazendo. Aí não dá para eu responder assim desta forma. Sim. Acontece o seguinte, você tem... Me permita então falar um pouco sobre isso. Claro. Você tem hoje uma regra, é uma regra que foi feita inclusive por gente do PSDB mesmo, no sentido de você restringir o número de partidos políticos. Hoje tem mais de 30 partidos políticos. E como é que se fez isso? Estabelecendo uma coisa de cláusula de desempenho eleitoral. Sim. Ou seja, a cada eleição vai ficando as regras para que você possa fazer parte do fundo eleitoral, ter tempo de rádio e televisão no programa eleitoral, etc., tem a ver com os votos da Câmara Federal, mas você precisa ter um determinado desempenho mínimo. A cada eleição, esse desempenho vai ficando mais difícil. Sim. Na última eleição, e olha, o PSDB fez 3 governadores na última eleição. E mesmo assim, o desempenho foi assim na trave. Quase que não dá. De lá para cá, o PSDB perdeu espaço. E, portanto, o temor de muitos dos que estão dirigindo o partido e que estão no Congresso Nacional é de que ele não consiga atingir a cláusula de barreira. Essa não é uma preocupação apenas do PSDB, é uma preocupação de outros partidos que são menores. Sim. Mesmo nos partidos maiores tem essa preocupação. Então, o Podemos, que é um partido que talvez a sua estrutura hoje seja equivalente à do PSDB, talvez até um pouco maior, mas é equivalente, também vive o mesmo drama. E aí começou-se um entendimento para você unir os dois partidos. Esse é o pano de fundo. Sim. Tá? Acontece que tem uma questão em paralelo que vem acontecendo. Existe também o que se chama de federação. Federação nada mais é do que 2 partidos trabalham juntos, mas eles não perdem a sua identidade. A federação é uma novidade, né? Isso, elas não perdem a sua identidade. E o PSDB e o Cidadania fizeram uma federação há 3 anos atrás. Sim. Acontece que a federação ela precisa ter 4 anos de existência pela lei. 4 anos no mínimo. Então, essa federação ela tem que sobreviver até meados do ano que vem. Muito bem. Mas o Cidadania não quer manter, nem o PSDB quer manter essa federação. Então, essa união com o Podemos, ela não poderia ser feita pelo PSDB sem a anuência do Cidadania. Então, começou-se a discutir, qual é o modelo? O modelo, não, vamos nos fundir. O que é a fusão? São 2 partidos que se juntam e criam um terceiro. Assim como foi, por exemplo, entre o PSL e o DEM, que se uniram e virou União Brasil. Sim. Os 2 acabam. Sim. Então não dá para fazer fusão. Dá para fazer, eventualmente, incorporação. A incorporação, o que é? Um partido é incorporado pelo outro. O que é incorporado desaparece, mas o que incorporou
é que se mantém intacto. Bom, nesse imbróglio, o PSDB e o Podemos, conversando, chegaram à conclusão que só havia uma forma de fazer uma união do ponto de vista jurídico. Seria uma incorporação do Podemos pelo PSDB. Ou seja, o Podemos acaba e o PSDB mantém. Mas, com respeito ao tamanho do Podemos, com respeito ao que eles estavam falando desde o início, se fala em fusão, quando, na verdade, tecnicamente, juridicamente, não é. Uhum. Bom, muito bem. Isso implica, nas conversas até então, de que nessa união você pode ter um novo nome, um novo número não, ou manter o número do Podemos, ou manter o número do PSDB, a escolha de um desses números, você ter, enfim, e até se pensa, amanhã podemos mudar de nome, etc. Acontece que você tem, aqui em São Paulo, e eu faço parte disso, um grupo bastante expressivo de filiados do PSDB que não se conformam com isso. Não se conformam por várias razões. Primeiro porque a social-democracia não é um agrupamento apenas. Ele é uma ideologia mundial. Você tem isso em vários países do mundo. E então, tem história, né? Tem história. Além disso, tem a história do próprio PSDB. Afinal, ele tem 30 anos, teve presidência da República, vários governos, etc. Então, você simplesmente jogar fora isso me parece um contrassenso. Nós fizemos uma reunião no último sábado, aqui em São Paulo, com cerca de 90 militantes ou filiados que passaram por lá e assinaram um manifesto. Nesse manifesto, a gente pede ou requer para a Convenção Nacional, que ocorrerá no dia 5 de junho, onde vai se definir esta união, de que se mantenha o nome, que não se perca o nome. PSDB. Segundo, a gente pede para que também mantenha o número, e aí a razão é diferente. 45. Por quê? Porque o 20, que é o número que o Podemos tem hoje, que ele usa hoje, é um número muito recente para o Podemos. 20 era do PSC, o Partido Social Cristão, que em determinado momento foi incorporado pelo Podemos. O Podemos era 19 e aí adotou o 20 do PSC. Mas tem uma eleição só apenas. Então o 20, ele vem do PSC, foi para o Podemos e agora iria para essa... Ele não tem uma imagem muito clara. Já o PSDB, não, ele vem com 45 há muitos anos. E teve não só a presidência da República, como disputou a presidência da República. É um número conhecido nacionalmente. Bom, além disso, eu fiz um levantamento, só para você ter uma ideia. Sim. Na última eleição aqui em São Paulo, o PSDB para prefeito, o PSDB teve um desempenho horroroso, né? Não fez nenhum vereador, foi muito ruim. Mas ele teve mais votos de legenda que o Podemos, que fez 6 vereadores. Ele teve mais do que o dobro de votos de legenda. O que mostra que você tem um recall, uma lembrança do número ainda muito forte junto à sociedade. Então, jogar fora esse patrimônio é um equívoco, né? Então, a gente requer que o 45 continue. E, finalmente, o símbolo tucano, que para a gente é muito engraçado. Você pode reparar que quando você tem uma reunião de militantes ou do PSDB, o que se fala é que os tucanos estão reunidos, são reunião de tucanos, etc. O tucano ficou mais forte, é mais fácil você ser identificado como tucano do que como social-democrata. Sim. Ou como PSDBista. Sim. Então, é um símbolo também, é uma ave genuinamente brasileira, sim. Enfim. Abrir mão disso, de novo, é você perder a história. Então, eu falei esse exemplo do 45 em termos do município de São Paulo, mas a gente fez um levantamento nacional, a quantidade de votos de legenda é bastante significativa. Então, a gente fez uma moção, essa moção assinada pelas pessoas que estiveram lá presentes, para levar à Convenção Nacional pedindo isso tudo. Óbvio que isso requer uma negociação entre
entre Podemos e PSDB. Quem fala pelo Podemos é a deve ser a Renata, né? Renata Abreu, Renata certamente a Renata Abreu, que é ótima pessoa, gosto muito dela, eu tenho um carinho, e eu sinto que ela tem por mim também, um carinho muito grande. Eu conheço a família toda há muitos anos. O pai dela, inclusive, foi deputado pelo PSDB. Exatamente. Mas assim, nada contra o Podemos, não é nada. É assim, olhando para dentro. Sim, né? sim. Então, de qualquer forma, a motivação, como eu disse inicialmente, é a motivação de desempenho eleitoral. Mas assim, para nós, o desempenho eleitoral ele não é mais importante do que a manutenção dos princípios e dos valores do PSDB. E, finalmente, uma coisa que a gente talvez seja a mais importante de todas é que você continue tendo uma democracia interna. O que eu chamo de democracia interna do partido? É que se tenham convenções partidárias, nas convenções você escolhe os seus representantes e, a partir dali, esses representantes possam falar em nome dos filiados. Sim. Por que é isso? Porque há 3 anos que o PSDB não tem convenções aqui. Então nós vamos ter uma convenção nacional onde vai se decidir o futuro do partido e você não tem delegados a levar para lá. Ou seja, não tem alguém que fale por nós. Ô Mário, não sei se você pode responder isso ou quer responder, mas por que houve esse esvaziamento do PSDB de uns anos para cá? Bom, primeiro que acho que aqui em São Paulo não é o PSDB nacional. Sim. Tá? Aqui em São Paulo a situação é muito mais grave do que em qualquer outro lugar. Afinal, na última eleição, há 4 anos atrás, nós fizemos 3 governadores, não é uma coisa pequena. Não. Na última eleição, aqui, nós tivemos um golpe grande porque perdemos a eleição em São Paulo, né, para governador. Mas eu acho que você tem várias motivações de perda de identidade. Acho até que eu defendo que o partido faça uma pesquisa qualitativa para a gente entender exatamente. Eu vou dizer a minha opinião. Tá? Aqui em São Paulo, para mim, é muito claro uma coisa. Nós perdemos referências de lideranças. Então é o seguinte, alguns já morreram, alguns estão fora de combate, o Fernando Henrique, o Serra estão fora de combate. A liderança que surgiu nesse meio tempo, que foi o João Dória, afinal ele foi prefeito e governador pelo PSDB, saiu do partido. Também teve uma atuação em que ele partidariamente falava em novo PSDB, e quem fala em novo está renegando o antigo. Então, portanto, ele começou também a desmerecer toda a história do PSDB. A saída do Alckmin? Eu ia chegar lá. A saída do Geraldo Alckmin para ser vice do Lula foi um desastre total. Porque para alguns sempre ficou a ideia de que o PSDB e o PT tinham alguma coisa em comum. Que, na verdade, você pode ter políticas sociais, políticas públicas, até em momentos que você pode ter alguma convergência. Mas, historicamente, o PT e o PSDB estavam em lados opostos. Mas, para os críticos, essa saída do Geraldo para lá, do Geraldo Alckmin para lá, você está vendo? Está vendo como tinha razão? É tudo farinha do mesmo saco. Isso ajudou bastante também. A morte do Bruno também ajudou disso, porque o Bruno poderia ser uma liderança nova, ou seria uma liderança nova emergindo aqui em São Paulo, e desapareceu. O Bruno Covas é sobrinho dele. Isso. Era sobrinho dele. E era prefeito da capital, ele tinha uma trajetória política de liderança aqui que poderia ocupar esse espaço. Então, momentaneamente, o PSDB ficou sem referência. Eu acho que isso implicou muito nesse esvaziamento. Falta líderes que falem pelo partido com a força e com a voz que o partido merece. Esse tempo de se reciclar de novas lideranças talvez não tenha ocorrido por qualquer razão, ou não deu tempo ainda disso acontecer. Mas eu queria lembrar uma coisa. O PT, com todo o petrolão, mensalão, com tudo que aconteceu, com o presidente nacional preso, Magiano, eles nunca colocaram em pauta a extinção do PT ou mudança de nome. Nunca.
porque tem raízes. Sim. A mesma coisa do PSDB. E muito fortes. Né? E muito fortes. Então é o seguinte, não é possível que a gente, só por um evento eleitoral, a gente simplesmente joga essa história fora. Não, acho que tem que brigar por isso. E eu acho que tem que dar o tempo ao tempo. Eu penso que a população, na hora que ela perceber que a maioria, quero dizer, né, ela perceber que essa polarização, ela não contribui, ela só serve para ajudar a existência dos opostos aqui, ela vai procurar um meio, um centro, um bom senso. E eu acho que o PSDB pode preencher esse papel. Hoje o presidente municipal aqui é o Zé Aníbal. É o Zé Aníbal, é. E o nacional, Marcondes Perillo. Isso. Mas veja só, quando você tem... essa é a comissão provisória, ou seja, do municipal e estadual. Quando você tem comissões provisórias, a direção nacional é que indica, olha, vai ser o presidente fulano, ciclano, Sim. tal. Sim. Portanto, você tem um alinhamento do que pensa nacionalmente com... Claro. Não é um alinhamento com a base. Sim. Então, o que acontece? Quem exerce a função corre o risco de amanhã, se não tiver alinhado com a direção nacional, ser mudado. Não tem prazo de vida, de vigência uma provisória. Você tem um prazo, mas pode ser mudado a qualquer momento. Então, por isso que a gente fala em democracia interna. A volta de você ter organismos que são eleitos em convenções para um período de tempo, independentemente do resultado. Pode ganhar um, pode ganhar outro. Paciência. Mas aí você vai ter vida interna no partido. Sim. O Zé Aníbal hoje, ele é alguém que tem postura, tem firmeza nos posicionamentos e tal, mas ele está lá provisoriamente. Então, na organização partidária, você está mais fragilizado. Entende? Sim. Eu faço parte da executiva também municipal. Ele é presidente, eu sou vice-presidente. Mas assim, e sou da estadual também. Mas eu tô lá ocupando uma posição, não porque eu fui eleito, eu fui indicado. E eu sinto que eu prefiro ter a representação da base, do filiado. Na sua opinião, por que o Datena é candidato a prefeito? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, foi feito... Primeiro que o Datena sempre foi muito assediado para ser candidato. Sim. Naquele momento, ele se dizia que ele seria candidato a vice da Tabata. Né? Isso era dito publicamente. A Tabata, eu acho que a campanha da Tabata, pensou o seguinte, a gente quer o PSDB junto, porque isso fortaleceria a chapa de candidatos a vereador e ficava melhor. Tirava também um concorrente. Eu vou colocar o Datena lá, porque assim eu tenho... ele pode ser meu vice, trazendo o PSDB junto. Esse movimento que foi feito, o Datena, então, se filia ao PSDB. Nesse momento, ele se filiou ao PSDB com a expectativa de ser vice da Tabata. Acontece que foi feita uma pesquisa, à época, uma pesquisa que ele apareceu com 17%, 18%. Isso fez com que houvesse, por parte da direção partidária, das lideranças, a ideia de que, nós temos agora um candidato viável. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Essa coisa de provisórias implicou de que no ano anterior, ano passado, nós tínhamos um presidente do partido aqui, o Orlando, que ficou um ano e não preparou o partido para ter candidatura. Entendi. Nem para prefeito, nem para vereador. Entendi. E o que aconteceu é que ele acreditava que a junção, ou enfim, a coligação com a Tabata ia acontecer, tanto que ele ficou na campanha da Tabata, ele saiu da presidência do partido. Quando ele saiu da presidência do partido, era de dezembro já. O Zé Aníbal, então, entra em janeiro, com a tarefa de fazer o seguinte, eu tenho que montar uma chapa de candidatos a vereador, o que o partido vai fazer, ele vai ter candidatura própria, não vai ter? Não tinha nada definido. Sim. Aí vem essa pesquisa que aparece o Datena com 17%. Quem sabe tá aí uma chance. Por que não? Talvez seja a nossa salvação. Poderia ter dado certo. Não deu certo, mas poderia ter dado certo.
É verdade também que o Datena, vamos dizer, o perfil do eleitor do Datena, do entusiasta do Datena, nem vou dizer do perfil do eleitor, porque no final a campanha ele teve uma votação muito aquém do que se esperava. Mas assim, o entusiasta do Datena não é um entusiasta do PSDB. São pessoas diferentes, pensam de forma diferente. Sim. Então a gente acabou, o discurso ficou mais fora do que normalmente Sim. teria. Então, acho que isso contribuiu também para essa diminuição. Ou seja, aquilo que a gente tem de mais autêntico, você estava abrindo mão para ter uma candidatura mais viável. No fundo, eu acho que foi isso. Ele se entusiasmou, porque ele viu também que ele poderia ter chance. Falou, opa, então vou ser candidato. Todo mundo achou bom, porque isso poderia ser a forma do partido aqui dar uma reviravolta, afinal, os vereadores que estavam aqui saíram para apoiar outra candidatura, etc. Bom, quem sabe aqui nós vamos dar a reviravolta. Não aconteceu isso. E contribuiu para a gente ficar com mais temor de resultados futuros. Por isso, esse movimento todo que vem acontecendo. Vamos falar um pouquinho de você agora. Você foi vereador por 2 legislaturas. Uhum. E a última você não se elegeu, não conseguiu se eleger. Você vê algum erro que você tenha cometido? Qual foi o motivo? Essa é uma pergunta que eu me faço desde depois da eleição. Porque nessa última eleição é muito claro o que aconteceu, porque afinal estava o Datena e tal. Eu fui o mais votado do PSDB, mas não tive voto suficiente, Sim. nem a chapa teve voto suficiente para se eleger. Mas assim, na anterior, que foi a que eu perdi, eu vinha de uma sequência seguinte. Eu tive na minha primeira eleição 60 mil votos para vereador. Na segunda, na reeleição, eu tive 75, aumentei a votação. Aí, entre essa eleição e a próxima, eu fui candidato a senador. Tive 2 milhões de votos. 2 milhões e 100 mil, sim, 200 mil votos. Só na capital, 600 mil votos. E aí eu, 2 anos depois, não me elegi senador, mas fui candidato, então, à reeleição de vereador, numa situação muito confortável. Porque, afinal, eu vinha de 2 eleições com esse resultado, tive 600 mil votos. Era, assim, qualquer aposta que se fizesse sobre quem é a futura bancada lá, qual vai ser a futura composição da Câmara dos Vereadores, na lista eu estava incluído lá, eu com certeza estava. Talvez isso seja uma razão. A outra coisa é o seguinte: o Bruno foi candidato a prefeito nessa eleição, então ele era Covas, como eu. O Bruno foi o mais votado no primeiro turno, depois se elegeu no segundo, mas foi o mais votado no primeiro turno e eu não me elegi. E eu fiz uma campanha Vote Covas 2 vezes. O que é? Eu não saí pelado no meio da rua, não estava com dólar na cueca, não teve nada que... Não teve erro aparente. Não, que eu saiba, não. Tenho até muito orgulho dos 2 mandatos, fiz uma prestação de contas que eu fiquei muito orgulhosa dela. Você foi um bom vereador. Muito obrigado. Mas eu, assim, tentei fazer o que estava ao meu alcance, enfim, do que eu me dediquei da forma que pude, me dediquei integralmente a isso. Então, se ele foi mais votado e eu não me elegi, o que está acontecendo? Outra razão pode ser o seguinte: o eleitor, ele muitas vezes ele faz uma compensação. Você vê aqui, especialmente aqui em São Paulo, você vê muito o presidente ser de um partido, o governador ser de outro, o prefeito ser de outro. O que faz? O eleitor, de certa forma, ele fala: eu não vou dar tudo para um lugar só. Eu vou distribuir um pouco melhor para um ficar vigiando o outro e tal. Talvez isso. Alguém que votou no Bruno pensa: pô, eu já estou votando no Bruno, não vou votar no tio. Pode ser, pode. Pode ser também o fato de que nas 2 eleições anteriores eu fui candidato pelo PSDB. E nessa eu estava concorrendo pelo Podemos. Ou seja, nas 2 anteriores era 45 mil e desse eu fui 19 mil. Então tem uma coisa assim, o recall do meu nome, do meu número era outra. Confundiu e a pessoa vota. Eleitor, né? Pode confundir. Aí eu fui olhar a pessoa que concorreu com o mesmo número que eu concorri anteriores, que é uma vereadora, uma vereadora que eu gosto muito também, e que aumentou a sua votação de uma eleição para outra. Eu não posso dizer que esse voto seria meu,
pode ser trabalho dela mesmo. Mas pode ser um indicativo de que esse número tinha alguma coisa boa também. No primeiro turno daquela eleição, você teve uma abstenção maior no centro da cidade. Não sei se você lembra. Com a pandemia, etc. Sim. Especialmente aqui, que é onde a gente sempre teve melhor votação. Pode ser uma razão? Pode. Mas tudo isso somado, ainda assim, a quantidade de votos foi muito baixa. Eu tive 5 mil votos. Depois vou repetir, 60, 75, 600 mil votos para vereador só na capital. Aí tive 5 mil votos. Como é que pode isso? Não sei. O fato é o seguinte, o que pode é o seguinte, o eleitor não quis fazer... É que você se sentiu? Tem uma outra coisa também que a gente observa. Naquela eleição, mais do que nas outras, você percebe que houve uma mobilização de eleitores para ir votar em pessoas que atuam em segmentos. Então, só para ter uma ideia, naquela eleição, 5 vereadores eleitos foram pela causa animal. É 10% da Câmara. Nós somos 55, são 55 na Câmara, 5 foram pela causa animal. Mais ou menos 7 ou 8 pela LGBT. Tá? E mais uma quantidade, mais de 15 provavelmente, que veio de igrejas. Percebe? São nichos. Ao contrário de uma atuação, a minha atuação sempre foi, eu não era um vereador de um território ou de um segmento. Eu fiz política, meu mandato da cidade como um todo. Eu, o Policy, o Caio Miranda e a Soninha Francini, que tinham mais ou menos uma atuação também desse jeito, nenhum de nós 4 se elegeu. Então, me parece que as redes sociais contribuíram para que a pessoa pudesse falar para um nicho e mobilizasse mais o eleitor para ir votar do que quem falava pela cidade como um todo. Sim. Essa é mais uma razão? Mas tudo isso, como eu disse, não me convenceram ainda, não sei. Mas agora tem que virar a página, né? Não, mas eu já virei. É que você fica assim pensando, mas você fica tentando achar uma razão, né? Eu já perdi a eleição também, sei como que é isso. Você nasceu em Santos ou em São Paulo? Santos. Seu pai morava em Santos? Sim. Minha família... Ele também nasceu lá? Sim. Minha família é toda de Santos, né? Meus pais e minhas irmãs. Sua mãe? Minha mãe. E morei em Santos até os meus 14 anos, 15 anos. Aí mudei para São Paulo e estou aqui desde lá. Tanto que eu vou para Santos, eu conheço as ruas e tal, né? Mas as pessoas eu já não conheço mais ninguém, né? Não tem como. Não. O tempo passa. Não, é difícil. Como é que você, quando seu pai se elegeu governador, como foi o seu comportamento como filho do governador de São Paulo? Que não é pouca coisa, né? A gente sabe que não é. A minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito peculiar, eu diria. Meu pai não era Meu pai não me induzia a nada. Ele não induzia a nada. Acho que até na relação familiar ele era um democrata. Olha ele. Tá aí, tá na foto. Até na relação familiar era democrata. Ele tinha muita paciência comigo. Sim. E eu sempre tive muita independência para fazer o que eu quisesse. Você era chamado de Zuzinha, né? Não, então, eu sou Zuzinha porque meu pai era Zuza. Sim. Meu pai era Zuza. Então, quando eu nasci com o mesmo nome e o meu apelido já. Eu já nasci com apelido. Mas, assim, ele sempre deu essa autonomia. Então, E é uma coisa interessante, porque meu pai tem uma vida política até 69, quando veio o AI-5 e ele foi cassado, e voltou a ter uma vida política depois em 79, 78, vai ser para 79, quando acabou os 10 anos que ele foi obrigado a ficar fora da política, não participar, não poder ser candidato, nem votar em candidatos, nem participar de reunião, não podia fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Durante 10 anos. Para alguém que tinha feito sua vida e ele vivia política 24 horas por dia, era uma coisa muito ruim. Mas durante esse período, foi um período que nós nos aproximamos. Porque antes disso, a gente disputava
a relação com meu pai, eu estou falando eu e minhas irmãs na época, com um monte de gente, porque ele ia para Brasília na segunda-feira, voltava na sexta-feira para Santos. Quando ele chegava em casa, estava cheio de gente lá. Tinha que atender. E no fim de semana inteiro. Então, a gente não tinha um convívio muito grande. Até minha mãe estabeleceu uma regra, não, domingo é família. Então a gente ainda tinha um movimento no sexta e no sábado. Dia na semana, um dia pela semana para a família. Mas meu pai era caladão e tal, então ele gostava de ficar jogando xadrez sozinho e tal, pegava livro e ficava reproduzindo. Você jogava com ele? Não, eu jogava, mas eu não tinha condição de disputar com ele. Ele era muito melhor. Eu mexia as peças só. Mas nesse momento que ele foi cassado, ele foi cassado em janeiro de 69. Três anos depois, eu enchi o saco dele que eu queria... Tinha um cara que na minha rua corria de kart, e ele chegava... Um cara já mais velho. Ele chegava em casa com o kart dentro do... Ele tinha um carro com aquela traseira maior, e o kart cabia certinho. E eu tinha uma turma ali na rua, de uns 10 meninos, a gente ia lá e ficava babando por aquele carrinho lá, com aquelas rodinhas mais largas e tal. E eu fiquei enchendo o saco dele que eu queria um kart. E ele acabou, num final de ano lá, me dando um kart. E eu já fazia escolinha, não sei o que lá, e comecei a correr de kart. E vinha para São Paulo. E aí ele começou a vir em todas as corridas que eu fazia. Era uma corrida a cada 15 dias. Corri durante anos. E ele, em todas as corridas. A gente se aproximou muito aí. Foi a única época em que que ele era o pai do Zusa. Porque a vida inteira eu fui filho do Mário Covas. Nessa época não, ele era o pai do Zusa. Porque eu tinha Zusa no meu capacete. Assim, e você é o primogênito, né? Aí o que aconteceu? Quando ele voltou à atividade política, foi o período que porque depois eu corri de kart, depois fui correr de Fórmula Ford, aí eu parei de correr e fui fazer faculdade. Foi exatamente a época que ele voltou a fazer política. Então, aí eu comecei a ficar mais próximo dele na atividade política. Então, durante um período, logo depois que ele saiu da prefeitura aqui, em que se montou um escritório político, durante 4 anos eu respondia pelo escritório político dele. Mas eu nunca fiquei... eu sempre fiquei assim, ajudando nas ações, nas eleições, mas sendo vitorioso, eu nunca fui para o governo, nada disso, até porque, nesse caso, a gente tinha um pensamento... Nunca foi conversado isso, mas eu sei que ele pensava assim como eu penso. Sim. Você trabalhar com parente é muito complicado, porque você não pode mandar o parente embora. A segunda coisa, é complicado também porque você leva, eventualmente, esse problema do trabalho para dentro de casa. E por último, por mais que você faça, no meu caso, mais que fizesse, sempre ia parecer que outra pessoa faria mais que você, porque você só está lá porque é parente. Sim. Então, não é conveniente. Só está lá porque é filho do Mário Covas. Exatamente. Então, eu nunca reivindiquei coisa nenhuma assim, nem ele nunca me propôs nada. A verdade é isso, a gente tinha, vamos dizer, um combinado tácito de não tratar desse assunto. E para mim estava ótimo, eu queria mesmo era fazer minha vida. Anos depois, quando aí ele entra no governo do estado, eu tive a oportunidade de voltar a competir. Eu falei, nossa, voltei a fazer meu sonho aqui. E aí, como voltei a correr de carro, e aí foi uma época muito gostosa. E aí ele já não tinha mais o convívio comigo, assim, eu também já estava casado, já tinha filhos, era uma outra etapa da minha vida. Mas não deixei de sempre estar muito próximo nas atividades políticas, não de gestão, mas eleitorais. E acompanhava. E é engraçado, uma coisa que eu falo é o seguinte, eu via jornais na época, lia e via uma notícia dele, eu ia ler e falava assim, mas o que ele falou aqui é óbvio, né? Lógico que é isso aqui. Hoje eu pego notícias e está faltando alguém para falar o óbvio. Não tem obviedade aqui. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Que coisa, não? É incrível isso. Mas, enfim, teve muitas vezes eu discordei dele.
de posições. E falava isso para ele, tinha liberdade para falar o que eu achava. E acho que era meu papel mesmo. Muita gente fica com receio de falar, especialmente para uma autoridade, alguma coisa contrária, né? Evita de falar. Não, eu punho o dedo na ferida mesmo, eu falava. Eu lembro quando ele foi eleito deputado federal e o Montoro o indicou para ser secretário de Transportes e, em seguida, começou um movimento para ele ser indicado prefeito. Naquele momento não tinha eleição diretas para a prefeitura da capital. Era nomeação, né? E o Montoro, que era um democrata, ficou com muita dificuldade de fazer essa indicação. Durante 2 meses, ele não sabia como resolver essa questão, até alguém o convencer de que, se ele tinha sido eleito pela população e tinha, e na Constituição Estadual dizia que era indicação, era obrigação dele fazer. Aí ele, tá bom, então eu vou fazer. Mas durante 2 meses ficou aquele troço. O presidente da Câmara Municipal é que exercia a função de prefeito de uma forma muito... E acertou em cheio, né? Bom, e aí tinham vários pretendentes, né? Vários, não sei se você lembra, tinham vários pretendentes. E o que aconteceu é que eu não me conformava com isso. Quando começaram no entorno do meu pai a falar disso, eu falava assim, não é possível. Você não vai ser prefeito do Biônico. Não dá. Ser indicado de jeito nenhum e tal. E o pessoal me tirava de perto para não falar, porque sabia que isso mexia com ele também. Ele também não estava muito confortável com essa situação. Mas eram as regras do momento, né? Sim, mas eles queriam mudar a regra. Eu queria que mudasse a regra para ele poder ser... E o incrível é que quando a regra foi mudada, foi exatamente no final do período que ele estava lá, né? Que foi a primeira eleição direta após isso. Na regra que fizeram, impediam de que os que estavam ocupando fossem candidatos. Então ele não pôde ser candidato. O Fernando Henrique foi candidato naquela época. Mas assim, então eu discordei. Hoje, olhando essa minha coisa de não, eu acho que não, eu acho que eu estava errado. Talvez assim, o meu impulso, vamos dizer, não era juvenil, mas jovem, vai, de mais briga, a gente tem que pensar às vezes um pouco também melhor. Você tem muito mais experiência da vida, né? Exato. Não é? Exato. Eu acho que é por aí. Eu sempre tive muita admiração por você. Por mim? Pelo seu obrigado. Pelo seu pai e porque você é muito ligado à minha família. Então... só para vocês saberem, nessa última eleição eu não me elegi, mas eu tive o prazer, vocês não sabem como isso é legal. Eu participei de uma reunião na casa de uma senhora de 94. Sim, ela tinha 94 anos, que chamou os amigos, familiares, para me apresentar como candidato e dizer que eu era o candidato dela, etc., e pedir voto para mim. Que é a sua irmã. Minha irmã é Joana Dark. Joana Dark. Isso mesmo. Que é uma pessoa que tem... não porque me apoiou, mas que tem uma lucidez incrível, uma energia contagiante, né? Ela está com 95 e continua fazendo projeto. Eu sei. Eu sei, porque ela é assim. a gente se fala, se fala. Muito legal, muito legal. E a sua família? Você é casado? Não, agora eu sou separado. Separado pela segunda vez. Pela segunda vez? Tem filhos? Tenho 2 do primeiro relacionamento e 1 do segundo relacionamento. São 3, então? 3. E você agora mora sozinho? Agora eu moro sozinho, exato. Te dá solidão, não? Sabe, sim, dá. Dá. A gente, durante, essa é uma outra particularidade, eu desde os meus, 15, 16 anos, eu sempre tive alguém comigo, sempre, minha vida toda. Quando eu saí de um relacionamento, eu comecei um outro no dia seguinte. Eu não... Ficar sozinho, para mim, a troca de emoções, a troca de conversas, para mim é uma coisa importante. É a primeira vez que eu estou tendo essa coisa. E eu estou fazendo até... eu não estou estimulando novas relações, eu estou até sendo muito cuidadoso com isso. Porque 2 separações, você começa a falar, mas
você começa a fazer todo um caminho tua vida por um lado, assim, aí depois você tem uma ruptura, e aí vai começar de novo, e a minha tendência Mas vai sempre... aparecer alguém que Não, mas você... eu não é essa a preocupação, mas voltando ao assunto, se eu me sinto sozinho, não, eu me sinto engraçado. Quando eu ia correr em Goiânia, em Brasília, em Porto Alegre, em vários lugares, e a gente ia lá e ficava 3, 4 dias, normalmente num hotel ou num flat. E eu estou hoje num flat. Então, minha sensação, apesar de estar 1 ano já no flat, é uma sensação de que eu estou temporariamente. Eu não me sinto em casa. É impessoal. Totalmente impessoal. Totalmente impessoal. Não tem uma plantinha, não tem um negócio, não tem um quadro na parede, não tem nada. É aquela coisa assim... Fria. Fria. Então, assim... Eu começo hoje a perceber isso. Até então eu estava tudo bem, né? É um sentimento de que já estou indo embora. Assim, até no armário das roupas, assim, é uma coisa bem... Assim, você é uma pessoa que se emociona? Costumo me emocionar, sim. Sim. Dá para perceber. Não, a gente... Eu tenho uma curiosidade, sabe? Meu pai foi uma pessoa que deixou uma marca muito forte para todos, e para mim em particular, afinal sou filho, sonho com ele invariavelmente, Sim. Constantemente. Não sai do coração, né? Constantemente. E quando ele morreu, ele foi muito homenageado. Tem muita coisa que eu nem sei o que tem, mas tem muita coisa que leva o nome dele. No estado inteiro, no Brasil inteiro. Sim. E muitas vezes eu era chamado como minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, para ir em eventos de inauguração de alguma coisa que levava o nome dele. Muitas vezes isso aconteceu. E eu evitava de fazer isso porque eu me emocionava e as pessoas invariavelmente queriam que eu falasse. E eu me emocionava e chorava. No meio da conversa eu começava a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Então era um negócio assim muito... deixava muito a gente incomodado com isso. Eu vou dizer para você, eu prefiro as pessoas que se emocionam. Mas tem um fato curioso. Eu fui lá em Caraguatatuba, tem um teatro que leva o nome dele. Sim. E o prefeito lá, muito amigo meu, falou assim, vem cá, vem aqui, tá falar. Eu falei, não, mas não quero falar, eu vou chorar, não é legal. Não, vem aqui e tal. Aí chegamos lá, tinha uma recepção, um negócio bacana, do lado de fora, todo mundo lá. E ele montou um todos e me chamou para falar. Bom, claro que eu chorei. Comecei a chorar e Aí começou a cair uns pingos de chuva. Eu pensei assim, graças a Deus, né? Porque aí o pessoal começou a correr para dentro, assim. Falei, graças a Deus, eu vou me livrar disso. Entrou, montaram tudo de novo, me chamaram outra vez para falar. E eu chorei de novo. 2 vezes. Passei o papelão. Mas agora já não consigo falar numa boa. Melhor assim, né? Melhor. Eu também passei por isso, mas inverso, né? Você falando do seu pai, eu do meu filho. É igual. Mas, o sentimento é igual. Você é autor de uma lei que oferece desconto no IPTU, não é? Depende do quê? Do que você está falando. Para imóveis em ruas e com feiras livres. Na verdade é o seguinte, o que a gente queria era reconhecer que a cidade, pela complexidade dela, é preciso que você entenda que as pessoas também, na medida que elas cumprem o seu dever, elas podem ter algum benefício em troca. Quando você tem uma feira livre numa região, toda a região é beneficiada por aquela feira livre. E as pessoas que têm a feira livre na frente da sua casa, na verdade, são prejudicadas. Especialmente aquele que... Esse é o problema, né? Aquele que tem uma coisa de peixe na sua porta de casa. Então, cheiro de peixe. E essa é uma coisa que sempre me ficou na minha cabeça. Não é possível que a gente não possa dar uma compensação para as pessoas que eventualmente não conseguem entrar na garagem, sair da garagem, por conta disso. Então, tem uma proposta assim, dar algum benefício. Podia ser desconto de IPTU, podia ser qualquer benefício. Mas, assim, para reconhecer isso. Não é só isso. Feira Livre também tem uma outra coisa que a gente quis muito fazer e que até hoje não tem.
que são banheiros químicos nas feiras livres, né? Porque, Sim. afinal, o feirante está lá, ele fica horas lá, onde ele faz as suas necessidades. E ele está mexendo com alimento. Né? Então, é importante você ter alguma coisa assim. E para quem tá na feira, como eles pagam a permissão já para a prefeitura para fazer isso, a prefeitura que então... Teria que retribuir com isso. A gente está mostrando aqui a capa do nosso portal, Orbis News, Mário. Bacana, hein? Tem 2 anos e meio. E... Eu sei que tem vários... Só de artigos. Sim, eu sei. E você está à sua disposição, viu? Muito obrigado. Você gosta de escrever? Eu fiz até uma carta para o Eduardo Leite aí recentemente, ficou bem legal assim. Então. Vou fazer te mandar. Então, eu vou ficar muito feliz se você... Muito obrigado. Participar também do Orbis News. Legal. Eu sei porque tenho amigos que já escreveram aí, eu já recebi... a matéria, isso é bom porque é um lugar que se pode dar opinião, né? Os meus amigos dizem que eu fico me reinventando, mas eu acho que é importante isso, né? É lógico. Eu estou com 82 anos já, então aí eu tinha 80 anos quando veio na cabeça o portal. Eu vou fazer um portal só de artigos e de personalidade. Você sabe o que eu vi outro dia? Que a fase mais produtiva do homem é dos 60 a 70 anos, sabia disso? E a segunda fase mais produtiva é dos 70 a 80. Depois é que vem os anteriores. Interessante isso, né? É mesmo. Eu acho que a pessoa amadurece mais, né? Eu acho que também... experiência, muda. Mais experiência. Tudo. Essa coisa dos meus filhos, como eu falei, que tem 3 filhos. Sim. A outra, a mais nova, ela tem 10 anos. Eu estou mais para avô do que para pai, né? Sim. E aí eu percebo uma diferença fundamental na relação minha com eles. Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais paciente com a criança do que... Quando você é mais novo, seu trabalho, seu horário, sua agenda, ela é mais importante do que... A criança vem, olha, não, agora eu não posso, estou ocupado, vou sair, eu volto, depois a gente conversa, não sei o quê. Agora não. Você vai percebendo que se você se atrasar 10 minutos ou um dia, perder um dia, não vai mudar nada na sua vida. Não é? E é um pouco mesmo. Isso, a gente tem que se reinventar mesmo, tem que fazer as coisas, procurar aquilo que dá prazer. E é engraçado porque isso para mim vem na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, sabe? Sei bem. Puxa vida, podia fazer... Porque a gente sempre tem um sonho, né? Então eu podia fazer um portal, não sabia se ia fazer blog, portal, também nem sabia qual era a diferença. Mas eu vou fazer então um portal só de artigos. E eu tenho um relacionamento, graças a Deus, um relacionamento bom. Sim. Então eu ligava para as pessoas no começo e convidava para escrever e tal. Hoje eu não preciso ligar mais. Que bom. As pessoas, tem gente que escreve toda semana, então tem médicos, dentistas, tem... Sim, o tema é variado. Empresários, tem políticos, tem bem variado. E pode escrever o que for que eu publico. Legal. Se o cara do PT escrever, pode escrever, eu vou publicar. É lógico. Acho que tem que ser aberto, são opiniões. Como eu vou fazer aqui também nesse programa. Sim, são opiniões. Acho que, assim, é preciso que se fale para quem está ouvindo a gente, faça a sua reflexão. Ela não precisa concordar com a gente, mas vai refletir. O parlamento me ensinou isso. Você tem uma regra no parlamento que as pessoas elas têm um tempo para falar. E você é obrigado a escutar. É tempo regimental. Tem que falar. O cara às vezes sobe na tribuna, ele começa a falar uma coisa ao contrário do que você acredita. Mas você tem que escutar. Sim. Tem que ter respeito. Sim. E às vezes ele fala sobre um ângulo, o assunto, que faz você refletir. Que convencia. Você pode até mudar de opinião, ou pelo menos vai enriquecer a sua opinião. Sim. Então é o seguinte, você ter, que é uma coisa que se perdeu aqui na política hoje em dia, né? As pessoas não têm mais paciência para escutar outro lado. Elas querem impor sua condição, e se você não... Isso, né? É completamente errado. E se você não aceitar o que ela está impondo, você é logo rotulado como sendo o inverso do que ela...
rotula negativamente. Quando, na verdade, dê respeito à opinião. Eu não concordo. Ok, mas tem direito a ter. Mas respeito a sua opinião. Isso. E aqui eu quero fazer isso. Eu vou trazer todo tipo de religião, isso, política, ideais políticos, etc. Eu quero que estejam aqui sempre falando e conversando comigo. Isso. Né? Qual é o seu divertimento principal? Hoje? Eu gosto muito de ficar jogando na internet. Você joga na internet? Por falar em internet, os seus filhos já têm idade, já passaram dessa fase e tal. Mas o que você me diz sobre o celular e as crianças hoje em dia? Então, assim, a gente vem de gerações sempre com uma preocupação de você preservar as crianças até que elas tenham um pouco de maturidade para tratar de assuntos mais espinhosos. Né? Essa é uma forma de você preservar a criança para que ela não perca a sua inocência, não perca a sua ingenuidade, para que ela aprenda as coisas conforme vai passando o tempo. Infelizmente, a internet, ela não tem esses filtros. A criança pega hoje um site de comunicação, esses vários, os mais populares todos, você não tem filtros para ela ter recomendável para essa idade ou para outra. De repente eles estão tendo acesso a todo tipo de informação. Todo tipo. Inclusive as mentirosas. Claro. E ver o que não deve, né? E ver o que não deve também. Ou pelo menos que não deveria ver. Então, acho que precisa mesmo ter uma legislação que seja um pouco mais firme nisso. Por exemplo, se você escreve uma coisa, se eu escrever aqui no teu portal alguma coisa que ofende alguém, eu estou sujeito a levar um processo em cima disso. Sim. Você mesmo que é o proprietário, você pode levar também. Sim. Porque você divulgou. Sim. Né? Na internet não é assim. Porque as pessoas fazem as coisas e terra não aparecem. Sem lei, né? Terra sem lei. Então é o seguinte, é preciso você ter algum tipo de controle. Não é censura, não tem nada a ver com censura. Tem a ver com cuidado. Cuidado. E você também não ficar escondido atrás de um pseudônimo ou ficar escondido atrás de um site que está no outro lado do mundo que você não tem acesso. Não pode ficar escondido. Tem que ser claro. Se eu escrevo lá e apoio meu nome, eu estou assumindo o risco do que a responsabilidade pelo que eu estou falando. Na internet tem que ser assim também. Além disso, hoje você entra num restaurante, tem o pai, a mãe e 2 filhos, vai. O pai está com o celular, a mãe com o celular, Sim. Os filhos cada um com o seu celular. Não conversa mais. Existe até alguns lugares que começaram, especialmente no exterior, começaram a proibir, ou deixar assim, você deixa seu celular quando você chega. Deixa num lugar e depois pega no final. Exatamente para promover esse reencontro familiar, né? Sim. Isso é muito comum. Eu lembro de há uns anos atrás, de ver uma fotografia no Japão, exatamente isso. Era uma mesa com várias pessoas, 6, 8 pessoas, todos mexendo no celular. Eu falo assim, que absurdo, ninguém está conversando. Tá? Isso já está acontecendo aqui, isso acontece aqui. Agora, por outro lado, facilitou a vida da gente. Sim. Facilitou. A gente é muito mais produtivo. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim. O lado ruim é que eu acho que a gente precisava olhar com mais atenção. Por outro lado, as coisas estão crescendo com muita rapidez. As informações chegam muito... Tanto que você não vê mais... Não tem mais... Os jornais não dão mais notícias. Nem jornal de televisão dá notícia. Eles comentam notícia. Porque as notícias, às vezes, chegam mais rápido para as pessoas do que os veículos de comunicação. Porque a internet dá conta disso. Então, é comum você ver uma notícia em que alguém diz... ele não fala assim, caiu o avião. Ele já dá uma notícia assim, tem tantos sobreviventes e tal. Ele já entra como se fosse a segunda notícia, não a primeira. É interessante isso.
E hoje também, hoje não, desde a minha época, notícia positiva não é notícia, tem que ser notícia ruim. Isso é detestável, porque acontece tanta coisa boa, né? Mesmo na Câmara, não, em todo coisa lugar. boa, na Assembleia, em tudo quanto todo é lugar. E não é só em política, em qualquer coisa. Sim. Médicos, hospitais, sim, né? Sim. Essa sensação ruim que se tem de que nada presta, tudo está ruim, está pior. Traz só coisa ruim. Traz só coisa ruim. E acho que falta um pouco também. Aí os veículos também. Aí tem a coisa assim, se eu tenho mais audiência, eu vou ter eventualmente mais anunciantes, e mais anunciantes significa mais dinheiro, para o meu negócio mas não bom. Pode ir por aí, não. Pode ir por aí, não. Mas você sabe que isso muitas vezes é o que comanda, né? A coisa mais fácil, Mário, desculpe te interromper, é chegar a ter um microfone aqui e você meter o pau em alguém, sabe? Não é meu feitio. Não, e também eu acho que você tem que se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você mete pau, mas peraí, vamos analisar um pouco a circunstância. O que está acontecendo? Às vezes a pessoa está falando... Eu digo o seguinte, não há homem público que não queira ser aplaudido. Todo mundo quer acertar. Às vezes o caminho que ele escolhe para acertar dá errado. Mas ele não fez aquilo para errar. Ele não fez aquilo para ser mal. Ele fez querendo acertar. Eu estou falando de um cara de bom senso, tá? Não estou falando de roubalheira, nada disso. Estou falando de quem está fazendo uma ação que ele espera que dê um resultado. Então, é preciso que sempre que você... antes de fazer a crítica, observe melhor as circunstâncias, observe melhor as motivações. Por que será que a pessoa teve essa atitude? Exato, não é? Exato. E às vezes você se surpreende. Uma coisa que a gente aprende em direito, no parlamento também, você tem as razões, quando você vai fazer uma lei, você tem as razões para fazer aquela lei. Ali você explica qual é a tua motivação. E às vezes a lei... quando ela é aprovada, às vezes a população não compreende. Se você for lá olhar as razões, talvez você compreenda o que levou a fazer isso e tenha um pouco mais de tolerância. Mário, nós vamos ver você o ano que vem candidato a deputado? Eu espero que não. Não. Eu espero que não. Mas a Zenilda está rindo. Tá rindo. Eu espero que não. Eu não ia ser candidato à última eleição agora. Aí chegou na hora lá, o Datena virou candidato e tal, não tinha chave, aquela história toda que eu contei aqui. Eu vou nessa, pronto. Aí, não é que eu vou nessa, eu não ia mesmo, eu tinha dito que não ia. Aí o Zé Aníbal, que é o presidente do partido, chamou e falou, olha, era importante, porque para a chapa, não sei o que. Eu falei tantas vezes que não sou. Como é que eu vou agora ser? Eu não quero ficar com essa coisa, político fala uma coisa uma hora, outra hora fala outra. Eu não vou ser. Não, mas era importante, não sei o que lá. Ô Zé, só vou se for uma convocação partidária. Se for, eu vou. Mas eu não quero ir. Não. Aí foi feito um documento da executiva solicitando que eu fosse candidato. Bom, agora eu tenho um porquê ser candidato. Mas eu, de novo, eu não quero ser. Mas pelo menos continue na política. Não, mas isso eu tô direto. Você vê que eu tô no movimento aqui para preservar o negócio do PSDB. A minha volta ao PSDB foi por essa razão. Para tentar fazer com que o PSDB volte a ser o que foi. Que eu acho que pode. E acredito naquilo que ele foi. Mário. Obrigado. Chegamos ao final. É muito rápido esse programa. Espero que o espectador tenha gostado da entrevista. Ele falou com o coração aberto, como sempre. Ele fala. Tanto assim foi na Câmara Municipal. Ele sempre é uma pessoa... que fala a verdade. Um vereador super honesto, ninguém tinha coragem de chegar para ele e propor qualquer coisa indevida porque ele não aprovava. Viu? Eu fico grato com a sua presença e ao espectador eu peço para dar um cliquezinho no sinal que está aparecendo na tela aí, tá bem? Até a próxima e muito obrigado a todos.